Olá, bem-vindos ao podcast Fala aí Julieta. Eu sou Girleide Souza, servidora do CISB-UFES. Mais um episódio para você. Eu sou Suzilane Maia, também servidora do CISB-UFES. Vem com a gente! A conversa de hoje é bastante importante e traz um tema muito delicado. Trata-se da importância do curso de Libras para a inclusão social dos surdos nas comunidades. Precisamos chamar a atenção das pessoas em relação à importância de aprenderem a língua utilizada pela maioria dos surdos brasileiros para facilitar a inclusão social dos mesmos. Sabe, é mostrar se não falarmos a língua deles, limitamos os espaços em que eles convivem. Sim, verdade. Bom, e para falar desse assunto, convidamos a professora de Libras, mestre em Linguística, professora na UFES e tradutora e intérprete da UFRB, Daniela Betânia. Professora, seja bem-vinda. Inicialmente, conta pra gente o que é a Libras. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que para mim hoje é uma grande satisfação estar aqui com vocês, partilhando um pouco de conhecimento a respeito da Libras. Bom, mas o que é Libras? Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais. As línguas de sinais são as línguas naturais das comunidades surdas e a Libras hoje é reconhecida como primeira língua dos surdos brasileiros, sua principal forma de expressão e comunicação. Um fato curioso que nós queremos saber ainda nesse início do bate-papo: o que a motivou a aprender a língua de sinais? O principal motivo de eu me interessar pela aprendizagem da língua de sinais é o fato de eu ter uma irmã surda. Hoje ela tem 22 anos, mas desde os 6 anos de idade dela que eu venho buscando conhecimento, venho pesquisando. E um fato curioso é que eu não aprendi língua de sinais de uma forma institucionalizada. Eu aprendi através da relação com os surdos dentro da comunidade surda. E hoje os meus familiares sabem língua de sinais, a minha irmã sabe língua de sinais e eu me tornei uma profissional da área. Interessante. Eu andei pesquisando sobre o assunto e acabei encontrando um filme de título E Seu Nome é Jonas. Um filme antigo, de 1979, mas de um contexto bem próximo à realidade. Quem puder assistir, eu indico. A história fala de um menino surdo que se depara com grandes dificuldades por parte da família e da sociedade, que ainda desconhecem o potencial de aprendizado da pessoa surda. E isso leva a um atraso no seu desenvolvimento e limita seu convívio social. Isso acontece pelo que os especialistas chamam de privação da língua. E como se daria essa privação de língua? Bom, às vezes os familiares, por falta de informação, por falta de entendimento a respeito da surdez, então pensam que ao aprender a língua de sinais, os surdos não vão desenvolver a língua oral. E isso é um mito também. Os surdos eles podem aprender a língua de sinais, eles podem fazer leitura labial, né? Isso vai muito da escolha do próprio surdo e da família. E uma coisa não impediria a outra. Então poderia fazer as duas coisas concomitantemente. Professora, às vezes bate aquela dúvida se a Libras que nós aprendemos aqui é usada também em outros países. Então, em um contexto mundial, a língua de sinais é universal? Pensar nas línguas de sinais como uma única língua, como uma língua universal, hoje é considerado um grande mito. Por quê? Porque os surdos brasileiros, através de muita luta, teve o reconhecimento da língua brasileira de sinais. Então, subentende-se que cada país possui a sua própria língua de sinais. E essas línguas de sinais, elas são independentes das línguas orais faladas nos seus respectivos países. Escutamos falar sobre inclusão social, mas se tratando de pessoas surdas, existe alguma estratégia? São diversas as estratégias que podem viabilizar a inclusão social dos surdos. Uma, talvez a principal delas, é a aprendizagem da língua de sinais pelos ouvintes, porque a partir do momento que os ouvintes começam a aprender a língua de sinais e a se comunicar fluentemente com os surdos,
os surdos passam a transitar em vários espaços sem nenhum tipo de barreira comunicativa. Assim como os surdos também, eles não podem ser privados de aprender a sua língua, a sua primeira língua, né? A língua de sinais. Em nossas pesquisas, descobrimos que a Libras foi reconhecida como língua oficial do Brasil pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Assim, professora, existe alguma lei ou projeto de lei que obrigue, por exemplo, as instituições de ensino a ensinar a Libras? A própria Lei 10.436, né, já sinaliza sobre isso. O Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, diz que a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores, no curso de fonoaudiologia, nos cursos de educação especial, nas instituições públicas, nas instituições privadas. Então, isso foi um grande ganho para a comunidade surda. Infelizmente, na educação básica, isso ainda não é uma realidade. Apesar de que há sim projetos de lei, inclusive isso já se tornou obrigatório em alguns estados. Mas a nível federal, isso ainda é um grande sonho da comunidade surda, mas infelizmente ainda não é uma realidade. Muito importante que todos percebam a relevância da inclusão social e abracem essa causa. É interessante falar que a Universidade Estadual de Feira de Santana teve a iniciativa em disponibilizar um curso de Libras para os servidores. Alguns funcionários do CISB também estão participando. Professora Daniela Betânia, obrigada pela participação no nosso podcast. Acreditamos que essa conversa tenha fomentado o debate desse assunto. Para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, existe algum material ou site que possa indicar ou redes sociais que abordem mais sobre esse conteúdo? Sim, as línguas de sinais, mais especificamente os estudos linguísticos da língua brasileira de sinais, a inclusão dos surdos. Então, são temáticas que têm sido debatidas amplamente em todas as regiões do nosso país. Então, por exemplo, o livro Língua Brasileira de Sinais, Estudos Linguísticos, é um livro muito interessante para quem está aprendendo língua de sinais. Libras, da Ronice Quadros. Tem um aluno surdo, e agora? Libras, que língua é essa? Então, se encontra também uma infinidade de artigos, sites como o site do INES, Acesso Brasil, cursos de Libras online também, para quem não tem um tempo, não tem uma disponibilidade, então consegue um tempo para estudar pela internet. Temos páginas também de surdos, que abordam diversas temáticas, então dá para se encontrar um material, sim, e de uma maneira bem simples, é bem fácil de encontrar. Vamos ao nosso Li Recomendo, que hoje traz a participação do estudante Joimar Brito. Olá a todos e todas do podcast Fala aí Julieta. Eu me chamo Joimar Brito, sou graduando em Engenharia de Computação e minha recomendação de leitura é um romance de ficção científica chamado Flores para Algernon. O livro conta a história de um rapaz de 32 anos chamado Charlie, que sofre de uma condição que lhe causa um déficit intelectual. A cognição dele é quase que a mesma de uma criança e ele foi alfabetizado muito tarde. O Charlie, então, ele consegue a oportunidade de se submeter a uma cirurgia experimental que pode aumentar exponencialmente sua inteligência. E o Charlie ele tem um desejo profundo de se tornar uma pessoa inteligente para que ele possa ser aceito como um igual pelas outras pessoas. Ele então se submete a essa cirurgia e os cientistas recomendam que ele faça uma coisa chamada relatório de progresso, que nada mais são que diários nos quais o Charlie vai falar sobre como ele se sente e como ele está enxergando o mundo. É interessante notar que nos primeiros capítulos o Charlie ele escreve muito mal e a escrita dele vai progredindo muito, assim como a sua estruturação de pensamentos também vai melhorando. E com isso ele vai percebendo, e nós vamos percebendo junto com ele, que ele era submetido a situações humilhantes sem que ele percebesse, quando ele ainda estava com sua cognição atrasada.
ele vai notando como as pessoas olhavam para ele e como a realidade dele era muito dura, só que ele não notava devido à sua inocência. Então, acho bem interessante que esse livro trata de maneira muito criativa o preconceito que a sociedade tem com as pessoas que portam essa deficiência intelectual. E, bom, não posso falar muito mais a respeito das descobertas do Charlie, pois aí já é spoiler. Mas uma curiosidade muito interessante é que o autor do livro, ele trabalhou como professor para crianças portadoras dessas necessidades intelectuais especiais. E ele se inspirou a escrever esse livro depois que ele se comoveu com a pergunta que um aluno dele fez. E essa pergunta foi: se eu me esforçar muito, eu vou poder ser inteligente e uma pessoa normal? O autor, então, comovido com essa pergunta, ele escreve esse livro, que já ganhou diversos prêmios da literatura de ficção científica. E vale muito a pena. É um livro muito comovente e muito forte em alguns trechos. E assim você pode realmente se emocionar. Recomendo principalmente para os leitores mais experientes que têm um certo preconceito com ficção científica. Pois, diferente do que muitos possam pensar, esse é um livro de cunho muito mais introspectivo. Então fica aí minha dica. Muito bom. Pessoal, temos uma novidade para contar. De 26 a 30 de outubro, o CISB-UFES irá promover a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. O tema da semana será o poder da informação em meio à pandemia de Covid-19. Esse tema é forte, né? Imagine aí os debates com palestrantes e mediadores top, 5 estrelas. Organizem-se, que também teremos minicursos. Então, segue a gente nas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e fique informado com a programação completa da Semana Nacional. Não esqueça de dar sempre uma espiadinha na homepage do CISB. Forte abraço e nos vemos lá, na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Tchau!